Olá, irmãos. Você sabe o que significa confissão positiva? Que modismo é esse? Pois bem, é uma das práticas mais comuns por pregadores, pastores e muitos crentes em igrejas pentecostais hoje em dia. E é sobre isso que nós vamos falar, dessa coisa maldita que tem o nome de confissão positiva. Bom, eu já fiz dois vídeos falando sobre esse mesmo assunto, um falando sobre quando Cristo falou sobre não jureis e o outro falando sobre decretar a vitória ser maligno, que é uma prática da confissão positiva. E dessa vez eu estou aqui com o Jornal da Assembleia de Deus falando sobre o assunto confissão positiva, uma praga no meio evangélico. Esse jornal é de 2009. E em 2006, a Assembleia de Deus lançou essa lição aqui. Heresias e modismo. Foi uma lição para jovens e adultos na época. E na lição de número 10 e número 11, a 10 vai falar sobre a teologia da prosperidade e no 11 vai falar sobre o triunfalismo, certo? Teologia da prosperidade, triunfalismo, confissão positiva é basicamente ali o mesmo escopo, é basicamente o mesmo assunto. Vamos ver. A confissão positiva, ela é essa onda de você ficar determinando, profetizando a vitória. Quando o pregador pede para os crentes levantarem as mãos, porque ele vai determinar, porque ele vai decretar, porque ele vai profetizar a bênção, isso é confissão positiva, que aqui nesse jornal da Assembleia de Deus, ela está chamando de praga. É uma praga no nosso meio. Aqui. Vamos falar aqui. A confissão positiva, ela tem a ver, ela tem origem nessa questão da teologia da prosperidade, isso tudo ali é a mesma coisa. E eu separei alguns trechos aqui para a gente ver direitinho sobre isso. Diz assim: Kimby, que é o fundador desse pensamento da confissão positiva, Kimby baseou sua filosofia em seus estudos sobre o espiritismo, o ocultismo, a hipnose, a parapsicologia de forma geral. Olha a origem dessa falsa prática cristã de autoridade dos crentes. Tem isso aqui, ó. O camarada que originou foi esse aqui, ó, Kimby. Ele que começou com esse tipo de prática, com esse tipo de determinar, decretar, exigir. Ele que começou. E o que levou ele a concluir isso foi os estudos que ele fez em ocultismo, hipnose, parapsicologia, espiritismo. É isso aí. A prática que tem sido feita em abundância por pastores, pregadores e muitos cristãos tem origem nisso aqui. Feito por esse homem, Kimby. Baseado nesse estudo aqui, ocultismo, hipnose. Essa é a origem. E a Assembleia de Deus, mais uma vez, como vocês viram, é uma lição antiga, é um jornal antigo, o jornal de 2009, a lição de 2006, ou seja, ela sempre vem combatendo esse tipo de prática. Agora vai falar sobre o principal expoente desse pensamento, que é um cara chamado Reagan, Kennedy Reagan, que ele morreu em 2003. Reagan era um batista que creu nas doutrinas bíblicas pentecostais e filiou-se a Assembleia de Deus norte-americana, tendo inclusive sido pastor nela. Porém, seu apreço aos ensinamentos de Kenyon o levaram à confissão positiva. Ou seja, quando esse camarada, Reagan, ele passou a estudar Kimby, então ele passou a ter um apreço, e então foi quando ele se tornou um dos maiores hereges dos últimos anos. Porém, o seu apreço aos ensinamentos de Kenyon o levaram a uma confissão positiva. Reagan, então, saiu da Assembleia de Deus, tendo peregrinado por algumas outras igrejas, até finalmente fundar sua própria aos 30 anos. Reagan, segundo Reagan, o crente, ao orar, deve utilizar os termos como. Vê se isso parece familiar.
eu exijo, eu decreto, eu determino, eu reivindico, em lugar de dizer eu peço, eu rogo, eu suplico. Aliás, de acordo com ele, o crente nunca deve dizer se for da tua vontade. Por isso que a fé é destruída. A mesma coisa que o R.R. Soares disse, né? Quando você coloca na mão de Deus e fala assim, seja feita a tua vontade, significa que você não tem fé. Ou seja, ele está falando baseado nessa ideia da confissão positiva, do pensamento de Kenneth Reagan. E aqui tem uma foto dele, ó, dos dois, olha só aqui, ó. Esse daqui é o Kimby e esse daqui é o Kenneth Reagan. Olha aí, ó, olha que coroa simpática, olha a cara do herege. Pois bem, então tá aí a confissão positiva que a Assembleia de Deus está aqui chamando de praga. É quando alguém, ao pregar, né, ou está numa situação difícil em sua vida, diz, eu determino a minha vitória, eu decreto, eu profetizo. Você está sendo quimbista. Você está praticando a confissão positiva, teologia da prosperidade. É isso que você está fazendo, né? Aí esses camaradas espalham que o crente tem autoridade para poder fazer isso. E além do mais, pior que isso é maligno. Já fiz 2 vídeos, como eu disse, falando sobre esse mesmo assunto, né? E mostro lá, né, através do discurso de Jesus Cristo e da carta de Tiago, por que isso é maligno. O pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, e da Comissão de Apologia da Convenção Geral da Assembleia de Deus, destaca os equívocos da teologia da prosperidade. Para fundamentar a teologia da prosperidade, seus expoentes apresentam Jesus... Vê se você já ouviu isso aqui. Apresentam um Jesus rico, muito próspero financeiramente, quando esteve entre nós. Afirmam ainda que Jesus vivia numa casa grande, administrava muito dinheiro, por isso precisava de um tesoureiro e usava roupa de grife. Cremos não haver necessidade de refutar tais ideias. Comparemos, por exemplo, Lucas, aí cita alguns versículos aqui. Você ouviu alguém dizer isso? Abílio Santana. Foi o camarada que pregou dizendo que Jesus era rico, morava na mansão. E aqui a Assembleia de Deus, por meio do seu veículo de comunicação, o jornal Mensageiro da Paz, está combatendo isso. E esse camarada aqui, o Kenneth Reagan, no outro vídeo que eu falei sobre a unção do Kaikai, a origem, que fala sobre a unção do riso, a unção da gargalhada, esse cara aqui foi o principal expoente disso. Busca lá no Google ou no YouTube, unção do riso, unção da gargalhada, unção do zoológico, unção do caicai. Dá uma buscadinha para você ver o nível de bizarrice que é a unção da gargalhada. E Silas Malafaia defendeu este homem, dizendo que esta unção da gargalhada era uma ação genuína do Espírito Santo. Os hereges se atraem. Ao final, o líder faz um alerta. Agora isso aqui é uma palavra aos covardes. O líder faz um alerta. Algumas pessoas veem as aberrações da confissão positiva, mas às vezes hesitam em rebater esses abusos, temendo dividir o povo de Deus ou até mesmo ser reputado como incrédulo ou antipentecostal. Bom, eu sou incrédulo disso aqui, porque isso aqui é a origem dele. Não só a questão da origem do caicai, a origem da unção da gargalhada, a origem da teologia da prosperidade, a origem da confissão positiva, a origem do eu profetizo, eu determino, a origem disso tudo é tudo maligno. Não tem embasamento na Bíblia. Então você cria, pega algumas passagens, aí você perturba as passagens e adapta a esse pensamento. Isso não tem embasamento bíblico para esse tipo de coisa. E agora, aqui, na nossa lição, na lição do jovem de 2006, que eu fui professor na época, na lição 11, 10 e 11, eu vou começar na lição 11, depois eu venho para o 10, que trata também desse assunto. Na 11 fala sobre o triunfalismo, e diz assim:
No ponto de contato. Bom, isso só existe na lição, para quem tem essa lição, só existe na lição de professor, certo? Um esboço antigamente chamado de ponto de contato, que não tem mais nas lições de hoje. Diz assim: não estamos falando de uma denominação, grupo faccioso ou seita, mas de um modo de pensar e viver que considera o cristão um supercrente. Esse supercrente não aceita qualquer tipo de infortúnio, crise financeira, doenças e liderança. Ele foi chamado, segundo pensa, para ser cabeça e não cauda. Ele amarra e desamarra o diabo quando quer, pisa na cabeça da serpente, determina a cura, a aquisição da casa própria, profetiza a restituição, bênçãos e vitórias e toma posse de todas as bênçãos. Isso aqui foi uma lição do jovem de 2006. E ainda hoje você vê pastor e pregador ainda praticando esse ato biblicamente chamado de maligno. Para você ter ideia de como a Assembleia combate muita prática errada, mas essas pessoas que não frequentam a escola dominical, certo? Ignoram conteúdo de suas lições, certo? Não ficam esclarecidas sobre esses assuntos e até hoje estão por aí ensinando errado, ensinando o povo a essa prática maligna. Então, vou repetir aqui como é a prática. Ele amarra e desamarra o diabo, pisa na cabeça da serpente, determina a cura, determina a aquisição da casa própria, profetiza a restituição, bênçãos e vitória e toma posse de todas as bênçãos. Ou seja, a Assembleia de Deus está combatendo isso. Quando o pregador diz, levante sua mão que eu vou profetizar, e você levanta, ele está sendo errado e você é ingênuo. Isso não é bíblico. Quantas e quantas vezes, meu querido e amado irmão, você não levantou sua mãozinha para receber bênção e quantas vezes você recebeu? Quantas e quantas vezes no culto? Quantos cultos? Quantas vezes em um culto? E quantas vezes nos cultos? Você levantou sua mãozinha para receber a bênção que o pregador falou que estava determinando, profetizando sobre sua vida e até hoje está a mesma coisa. Triunfalismo. Triunfalismo é um dos principais ramos dos ensinos da teologia da prosperidade. O fundamento teológico de tal ensino, portanto, encontra-se nas mesmas fontes do movimento da fé, que vamos ver daqui a pouco o que é isso. Seus líderes inventam campanhas usando como chamariz textos e personagens do Antigo Testamento. Ok? Isso está na lição 11. Na lição 10, um pouquinho sobre a origem desse tipo de prática, vai dizer o seguinte: a teologia da prosperidade, portanto, é um movimento que se alastra principalmente nas igrejas pentecostais. Por quê? Ignorância. Porque a maioria, majoritariamente, o povo, infelizmente, da Assembleia de Deus está mergulhado em ignorância. Então, acata com muita facilidade o oba-oba, o reteté, a confissão positiva, as unções com óleo, a teologia da prosperidade, o triunfalismo. Tudo isso, a pregação modinha, as técnicas avivalistas, admira pregador performático, porque ignorância. Tudo isso está alastrado em nosso meio, por conta da ignorância. Veja que a nossa lição, a Assembleia, por meio de sua lição, seu jornal, está combatendo isso. O movimento da fé, o movimento da confissão positiva, como atualmente conhecemos, surgiu na década de 40 nos Estados Unidos. A origem moderna do movimento remonta a Ezekiel Kenyon. A teologia de Kenyon tem sua origem nas seitas metafísicas do Novo Pensamento e da ciência cristã. Os adeptos do Novo Pensamento creem que o pensamento cria e modifica a nossa experiência no mundo, razão pela qual enfatizam o pensamento positivo, a autoafirmação, a oração e a meditação. O principal divulgador da teologia e pensamento de Kenyon é o pastor Kenneth Reagan, no qual Silas Malafaia é um dos defensores
da unção do riso propagada por este homem, além da confissão positiva. E Kennedy Reagan é o principal responsável por essa doutrina ter se espalhado no Brasil. Os pastores aqui do Brasil, vendo suas mensagens, vendo suas heresias, trouxeram para o Brasil e espalhou no Brasil isso aqui. A confissão positiva não é uma denominação ou seita, mas um movimento introduzido sutilmente entre as igrejas pentecostais, enfatizando o poder do crente em adquirir tudo o que quiser. É conhecido também como teologia da prosperidade. Um pouco do histórico. A confissão positiva é uma adaptação com roupagem cristã das ideias do hipnotizador e curandeiro Phineas Quimby. Os quimbistas criam no poder da mente e negavam a existência da matéria, do sofrimento, do pecado e da enfermidade. Estudando os escritos de Kenyon, divulgou-os em livros, cassetes, seminários, dando sempre ênfase à confissão positiva. Tá aí. É maligno. Confissão positiva, a ingenuidade da igreja de levantar a mão quando o pregador, pastores, manda você levantar porque vai profetizar e tal. A bênção, quando manda você determinar a bênção, tal, a vitória na sua vida. Então tudo isso é heresia, maligno, tem origem maligna, tem nada de Bíblia nessa história aí, certo? Então não seja mais ingênuo de você levantar sua mãozinha, ou se você praticava esse ato, sabe que é maligno, tá? E que Deus abençoe a todos.